Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás e vamos começar mais uma live nossa falando aí sobre os acontecimentos da política, falando sobre algumas notícias, aí o título sobre a taxação de permanência lá em Ubatuba, que vai ser mais pro final do vídeo, que isso é polêmico e traz uma verdadeira postura de esquerda e os impactos que isso vão gerar na economia. Mas antes disso, vamos dar uma passada pelas notícias que tiveram hoje, que tivemos aí as discussões mais importantes, o que a gente acabou sendo de relevante, porque nosso encontro aqui diário e salutar aqui sobre conversas de direita, política, comportamento, entre outros. Então, vamos lá, minha gente. Estando tudo bem com vocês, espero o comentário aqui de vocês. Não se esqueça já de compartilhar, dar o seu joinha, que isso ajuda demais a esse vídeo chegar a mais pessoas, a esse canal poder ser maior. Então, se puder compartilhar lá no seu grupo de WhatsApp, puder dar um joinha, dar o seu gostei, ou não gostei também é válido, porque todas as críticas são válidas. Então, gente, hoje o assunto que tomou conta aí foi mais uma vez o senador Marcos Duval. Senador Marcos Duval tá num vai e vem de informações. Ele primeiro envolveu o nome do presidente Bolsonaro, falando que era uma conspiração. Depois disse que não era bem assim, que na verdade quem tinha feito a conspiração era Alexandre de Moraes. Depois ele voltou atrás de novo. Ele cada hora tá indo por um caminho. Realmente, assim, quem conhece o senador Marcos Duval, acompanha ele há um tempinho, dá para notar que ele anda um pouquinho um pouco estressado, um pouco com um certo burnout pelo trabalho, pela própria postura dele ali, as questões que estão tomando um pouco mais de pressão nele, mas ele apresentou hoje um laudo de um próprio psiquiatra forense do Senado, informando que ele está em condições para o trabalho, que ele está apto, e a versão dele de tudo isso que teoricamente é uma jogada para ele trazer a atenção da mídia para os acontecimentos de 8 de janeiro, que esses acontecimentos estão sendo engavetados porque teria um envolvimento direto de pessoas do governo, pessoas ali envolvidas, o ministro Flávio Dino, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria envolvimento nesses acontecimentos, os infiltrados, e que aquele movimento inicial de se instalar uma CPI, de fazer uma CPI, teria perdido força e ele estaria agindo de toda essa maneira para revelar coisas importantes. Como não dá para cravar nada, vamos esperar eles apresentar mais provas, apresentar mais posicionamento, porque ele afirma, ele garante, fica afirmando veementemente que nós vamos se surpreender com o resultado, o que vai acontecer de tudo isso, já inocentando o presidente novamente, o presidente Bolsonaro. Então vamos ver aí o que vai acontecer, vamos ver esse desfecho dessa situação do senador Marcos Duval, né? Porque tá sendo um tanto quanto inusitado, tem gente aí comentando, tratando aí que seria ou James Bond, ou ele seria mais um Austin Powers, para qual que tava aí, que tipo de agente secreto ele estava. Porque aparentemente ele estava agindo como um agente duplo em alguns momentos, não se sabe muito bem ao certo. Então, como é importante também trazer essa questão do Marcos Duval, porque está sendo bombardeado, e é importante sempre ter calma, como eu digo aqui todas as lives e a respeito da política, né? A política é a arte do possível, não é a arte do ideal. Então temos que ter calma para não ficar rompendo barreiras, para a gente acabar não fechando portas que temos. Então, se você sentir que o senador Marcos Duval está errado, vai lá, faz seu comentário pontual, mas sem muita pressão, sem ataque, fazendo tudo de forma responsável, porque ele é mais um voto na Câmara, ele é mais uma pessoa que pode ter seus erros, temos nossas divergências com ele, mas temos mais coisas que convergimos com ele do que o que nos separa deles. Então, quando a gente tem isso, é bom a gente manter essa ponte sempre aberta, esse canal de comunicação com ele e dos votos dele então ser comentado. Então vai lá na rede social dele, comente educadamente se você está contra o que você acha que ele está fazendo, a sua opinião, debata aí no grupo dos amigos, mas sempre de forma ponderada, lembrando sempre desse ponto de vista, que é o ponto de vista de que temos que manter pontos e aliados, porque
A esquerda, quando ela age, ela trabalha de forma a esquecer as diferenças, ela se une numa bandeira única para atingir os seus objetivos. E a gente acaba brigando muito entre nós, separando pontos, nos divergindo, sendo que nós temos mais coisas que nos unem do que o que nos diverge, a todos os espectros de direita, a todo o comportamento de político. Lógico que não devemos ter políticos de estimação jamais, né? Os políticos devem ser criticados, cobrados, mas sempre no campo da educação, no campo profissional e no campo de uma fiscalização da profissão dele, não da pessoa dele. Então vamos ter sempre cuidado com esses comentários, ter sempre uma sabedoria maior a lidar com esta questão, para a gente não ficar tendo retrocessos, né? O importante é a gente sempre ter um avanço nas nossas pautas, um avanço na fiscalização desse novo governo, porque este governo é um governo complicado, que está tendo atitudes complicadas, atitudes que não são de maneira nenhuma corretas e nem auspiciosas do ponto de vista de progresso. São um monte de questões já ultrapassadas, vencidas. São verdadeiros dinossauros que já deveriam estar em extinção e não estão, né? Então, temos que precisar de cada voto, contar com cada situação para enfrentar esse sistema, enfrentar toda essa situação. Então vamos aqui dar um giro no boa noite para a dona Sônia, boa noite para a dona Iracema, boa noite para o pessoal aí também que está aí vindo do Instagram, vindo do YouTube, do Twitch TV, do Twitter. Pessoal do Hubble, que mais tarde está lá nosso vídeo no Hubble, uma plataforma muito legal. Vocês que não usam o Hubble, eu aconselho usar o Hubble também. Ele é bem intuitivo, ele é algo muito parecido com o YouTube. Ele tem uma plataforma bem parecida, só que tem alguns conteúdos que a gente tem certas limitações aqui no Brasil por política da plataforma. Lá a gente tem de forma mais livre, com uma maior liberdade. Então vale a pena acessar essa plataforma Hubble, Revista Oeste, Monark, várias pessoas legais já estão lá. Então nós também estamos lá, então vale a pena seguir lá no Hubble, dar uma olhadinha, usar o Hubble, que vale a pena. Você que está aí no Spotify também, daqui uma hora todos nós vamos estar no Spotify. Então se você quiser ouvir também no seu carro, mais tarde, amanhã, outro dia essa live, também estamos lá no Spotify. Então entre no Spotify, ponha para seguir o nosso canal. Você também que não tem uma conta no Spotify, faça. O Spotify é muito legal, tem diversos podcasts, tem inúmeros vídeos, músicas, é muito legal. Então também recomendo, e nós estamos lá, porque às vezes a gente perde horas, 2, 3, 4 horas, depende da distância que você mora do seu trabalho, que você pode usar isso para um aprendizado, para uma troca de informação. Então eu acho bem bacana você ter o seu Spotify ali no carro e acessar o nosso canal, seguir e estarmos com o nosso canal ali sempre plugadinho. Então, e outra notícia que a gente teve também, no mesmo sentido aí do senador Marcos Duval, foi os deputados que estão coletando assinaturas e progredindo muito bem essa coleta de assinaturas para uma CPMI. E o que é uma CPMI? A gente ouve muito CPI e ouve pouco falar da CPMI. A CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Por que mista? Quando a gente fala uma CPI, a CPI sempre acontece na casa dos senadores, na casa revisora, na casa do Senado. Então lá acontece a Comissão Parlamentar de Inquérito. Normalmente ela acontece no Senado. Quando a gente fala de uma CPMI, ela é uma mista, ela junta tanto os deputados quanto os senadores. Então isso traz uma maior divulgação. Eu recomendo vocês apoiarem, ir lá nos seus deputados que vocês elegeram, nos senadores, e apoiar a criação dessa CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro. Por quê? Esses atos de 8 de janeiro foram muito estranhos, foram muito atípicos das manifestações que vinham tendo. Houve uma situação muito reprovável, que é o vandalismo. O vandalismo é um crime, e sempre deixando claro aqui que nós não pactuamos com nenhum tipo de violência, crime ou nada do gênero. Então, tem coisas suspeitas sobre esse tipo da atuação que tivemos ali no 8 de janeiro. E a CPI ela tem uma característica importante, a CPMI. Ao contrário do inquérito policial, que a gente vai estar trazendo aqui no Entendendo a Notícia futuramente, a explicação do que é o inquérito policial. É um quadro que vem sempre aos sábados, né, o Entendendo a Notícia. Essa semana a gente vai sair com um excepcional aí algum dia, porque eu estou preparando que vai ser crimes contra a honra, né, que são a calúnia, difamação e injúria. E nós vamos fazendo esse quadro aí. Então ele vai sair sempre aos sábados, mas essa semana ele vai sair esporadicamente outro dia.
Então fica no Instagram, gente. A CPI, ao contrário do inquérito, ele tem uma característica. O inquérito tem sempre por característica de ser sigiloso. Então as investigações que acontecem ali correm em sigilo, as informações que são coletadas correm em sigilo. E como esse assunto envolve o interesse da nação, um comportamento muito atípico que tivemos a respeito de pessoas, a CPMI seria legal, porque a investigação produzida no campo do legislativo, tanto no Senado quanto na Câmara, ou a mista, ela tem uma característica muito peculiar, que é a publicidade, ou seja, todos os atos coletados ali, todos os trabalhos feitos, todos os inquéritos escolhidos ali, eles são públicos, eles têm que ser públicos, todas as audiências são públicas. Então a gente vai poder ter uma noção muito clara do que foi investigado. Então eu acho que vale a pena você dar uma chegadinha lá na rede social do seu deputado, dos deputados, senadores, e pedir educadamente, assina a CPI, a CPMI do 8 de janeiro, para a gente ter acesso às informações, quem são esses financiadores, quem são essas pessoas que agiram intelectualmente, tudo porque vai ser público. Aí público a gente consegue esmiuçar a verdade, porque senão a gente vai acabar vendo aí um inquérito fechado, que vão ter vazamentos para o consórcio aí de mídia que se formou, o pessoal do consórcio, que vão ter acesso a essas informações de forma privilegiada, pontual, e tudo que não está dentro de um contexto abre espaço, abre pretexto para uma bagunça, para um mau entendimento, para uma narrativa. Então a CPMI vai trazer essa informação pública para todos, vai estar lá no site da Câmara, no site do Senado, vai estar completamente público, então não temos o porquê de não ter essa informação pública, de não ter tudo isso à disposição da gente. Então acho que é bom a gente ir lá, cobrar eles, porque essa CPMI é uma coisa muito importante para a gente entender de fato o que aconteceu no dia 8 de janeiro, se houve infiltrado, se não houve, se houve uma coordenação de um grupo e qual grupo que foi. Trazer a claras, porque quando trouxemos tiramos da escuridão, trouxemos a clara esse assunto, a gente acaba vendo a verdade, a gente acaba entendendo melhor como que tudo isso ocorreu e o que fazer para não ocorrer mais. Porque esses atos nunca devem ocorrer. Violência não é o caminho para nada. Para nada. A violência, ela é a última rátia. Quando tudo se esgotou, não existe mais diálogo, não existe mais nada, aí o que resta é a barbárie, e a barbárie é permeada de violência. Então, como isso não chegamos nesse ponto, não estamos nem próximo deste ponto, não pode acontecer esses fatos. E vindo nisso, a gente teve uma outra notícias vindo do Senado que também acho interessante e muito que a gente tem que se atentar muito, ficar bem de olho aberto, porque é um assunto importante, que é o Senado quer regulamentar, ele quer discutir o uso da inteligência artificial. A gente está tendo aí o contato com o ChatGPT, que o pessoal está utilizando muito. Eu confesso que fui tentar utilizar algumas vezes, não consegui fazer o uso dele, está com excesso de gente, com excesso de... É uma empresa que ainda está se desenvolvendo, então ainda não consegui para avaliar se isso é uma coisa boa ou coisa ruim. Mas a inteligência artificial, ela já é uma realidade, ela é algo presente, ela é algo real, e isso traz uma coisa muito importante que temos que ver lá nessa inteligência artificial. O que é? Esses dados, o que estão suscitando? O que vai ser esse processamento de dados? Porque imagina o seguinte, com a inteligência artificial, essas câmeras, por exemplo, de reconhecimento facial, elas vão estar ali na rua, coletando seus dados de face, que já acontece, que isso já é uma realidade na China, que são ali coletados dados. Aí lá na China tem uma coisa terrível, o qual eles usam a inteligência artificial para fazer o ranqueamento de pessoa. Então lá, de acordo com sua interação com o governo deles, lá o governo comunista, você tem uma pontuação que você pode acessar serviços de transporte, acessar, você pode andar de trem, você pode andar em determinado vagão ou não pode, você pode acessar o avião, qual classe que você pode ir do avião, você pode ter até o dinheiro para pagar a classe especial lá, para estar na executiva, para estar na primeira classe, e eles vão, e aquele reconhecimento facial te impede de acessar esses fatos de ranqueamento, e isso a gente tem que trazer para o Brasil. E o que me assusta muito, que nós estamos ouvindo esse reconhecimento facial, essa questão, usando sempre o bom argumento, porque nós temos que entender que quando a esquerda começa a trazer uma limitação, e nós já vivemos isso e tivemos uma experiência, que começou lá no Covid, lembra?
quando a gente começou a ter a pandemia, que a gente fazia publicações ali nas redes sociais, inauguraram visite site tal, eles regulamentavam, surgiu os checadores da verdade, os checking, e todo mundo ali naquele momento da pandemia falou, é muito bom, porque isso a gente sabe quais são as informações verdadeiras, quais informações não são reais, quais dessas informações a gente... Só que isso aí é um pretexto, sempre começa bonitinho, e aí que a gente viu, era só para pandemia. Pandemia acabou, é só para eleição. A eleição acabou, agora é só para verdade. E agora tá assim, eles definem o que é verdade e o que não é. Essas agências checadoras, elas retiram seu conteúdo, elas bloqueiam ele de acordo com a vontade deles. E isso pode acontecer com essa inteligência artificial aplicada na segurança, porque eles dizem, olha, vamos aplicar isso para a segurança pública, vamos pôr câmeras com reconhecimento facial, que elas vão identificar ali se tem indivíduo com mandado de prisão aberto, que é criminoso, que já está com mandado de busca e apreensão. Só que beleza, gente. Isso vai começar por aí. Só que aí se começar o ranqueamento de pessoas. Então eu acho que esse assunto é muito importante a gente ter uma discussão. Sim, é válido a gente discutir a respeito do uso da inteligência artificial, o processamento desses dados, essas informações, porque a gente já faz uso disso em vários sites. Hoje eu fiz no próprio Mercado Livre, tive que tirar foto da minha identidade, tirar foto do meu rosto, ou seja, fez um reconhecimento facial em comparação. E essas informações, elas vão para onde? Elas vão ser usadas de que forma? Elas vão ser usadas para que localização? Então eu acho que essa discussão é muito válida e temos que também pressionar o Senado para trazer essa discussão muito criteriosa, com bons especialistas, com pessoas que entendam muito bem do assunto, para explicar para nós como vai ser esta questão da inteligência artificial, este reconhecimento facial e suas implicações, porque a gente não pode mais permitir essas limitações da verdade, como a gente viu lá nos check-ins de verdade. Isso aí é um absurdo, porque eu fui vítima dessa checagem de verdade. Eu peguei, copiei, olha, eu copiei, colei uma notícia que foi dado no site da OMS em inglês, copiei, colei, então, ou seja, fui lá na fonte primária na OMS e coloquei a notícia. Dias, meses depois, a OMS reveu o conceito dele a respeito daquela publicação que ele fez e tiraram a publicação do ar. Mas aquela publicação existiu por um período de tempo. Não é porque você apagou ou mudou o seu posicionamento que aquilo deixou de ser verdade. Que aquilo é uma verdade, ela é uma verdade. Foi publicado, estava lá com a fonte, com a identificação. Eu recebi um check da empresa de checagem, que é o consórcio UOL, Estadão, uma coisa maravilhosa, dizendo que era fake news e ameaçando banir minha conta do Instagram e que tivesse um banimento dessa conta. Poxa, como é que eu posso ser banido por não apresentar a verdade? Se sim, eu copiei aquilo, fiz um print, fiz um copia e cola e coloquei a fonte, e a fonte dias, meses mais tarde apagou porque mudou seu posicionamento. Isso não pode. Se você disse algo naquele momento, numa época, depois você se arrependeu, não dá para até usar um verbo errado aqui, mas desdizer o que foi dito. Não dá, isso é de volta para o passado, de volta para o futuro. Agora nós estamos vivendo ficção científica, não. O que você foi dito, e durante aquele período que você disse é verdade, você pode sim se retratar, mudar de opinião, mudar de posicionamento, mas isso não muda que durante aquele momento aquele foi o seu posicionamento, aquela foi a sua realidade e a realidade. Então a gente enfrentou aquilo muito durante a pandemia e não podemos permitir que isso se repita, porque isso, todas as exceções. E a gente tem que sempre lembrar isso. Não há nada mais definitivo do que algo provisório. Vamos fazer algo só para esse momento, só para aquilo. Pronto, aquilo vai virar algo provisório, definitivo, impossível de se retirar, vai ficar uma situação que vai se alongar e ser aplicado para outras coisas. Então, vamos sim discutir muito bem a respeito dessa questão da inteligência artificial, suas aplicações, esse processamento de dados. Porque quando nós trazemos para a nossa vida real, para as coisas podem ser muito sérias. Muito, muito mesmo, muito sérias, onde esses dados vão estar. Esses dados checar. Imagine esses dados, uma invasão de hacker, ele através de câmeras com reconhecimento facial, ele conseguir te perseguir onde você está, organizar um sequestro. Então isso é possível
Então tem que ser muito discutida essa aplicação, principalmente quando a gente fala nessa questão de coisas do governo, coisas a respeito de boas políticas, de políticas públicas, e principalmente quando eles dão uma justificativa fofa dessa. Não há nada melhor do que realmente uma câmera para pegar uns bandidos. Mas e aí? Aonde vai? Até onde vai? Vai parar nisso? Não vai? Vai ter essa limitação na lei? Não vai ter? Então a gente tem que ter essa discussão bem firme, bem grande e bem forte. Aí passando mais para frente ao longo do dia, nós tivemos também a questão da Janaína Pascoal. A Janaína Pascoal, que ela é uma deputada que se elegeu há 4 anos atrás, ela tomou notoriedade, né? Para quem não conhece a Janaína Pascoal, ela é uma professora de Direito da USP. Ela assinou o impeachment, ela fundamentou tecnicamente o impeachment junto com Hélio Bicudo, o impeachment da Dilma. E o impeachment dela, o processo dela foi o que deu base para o impeachment, e ela ganhou notoriedade. Com esta notoriedade, ela se elegeu deputada estadual e exerceu seu mandato aqui em São Paulo, na Câmara dos Deputados como deputada. Foi cogitada em algum momento em ser vice-presidente do Bolsonaro. Aí acabou não se firmando, veio o general Mourão. E ela tomou notoriedade por ser de um espectro de direita. E assim ela tomou notoriedade. Aí ela foi candidata à eleição do Senado aqui por São Paulo. Não foi votada, não conseguiu se eleger. E ela acabou o mandato, ela vai retornar à função dela, que é de professora concursada. E ao retorno dela, a profissão dela de professora concursada lá da USP, a gente se depara com um absurdo, né? Que foi o centro acadêmico da USP fez um abaixo-assinado dizendo que ela não era bem-vinda na USP. Então vamos lá, isso é uma coisa bem importante pra gente. Vamos começar a destrinchar isso aí, que isso é uma coisa muito assustadora até ver. Primeiro ponto assustador dessa informação, dessa notícia, desse acontecimento primeiro deles, aluno escolher professor por sua ideologia, pelo que fez, ou o professor tem que ser escolhido pela sua capacidade, tem que ser escolhido por pelos seus conhecimentos técnicos, pelo seu estudo, pela sua capacidade catedrática de ensino, ou pela sua ideologia. Então, quando nós vemos uma pessoa sendo rechaçada por ideologia, é um absurdo. Porque um professor não pode ser medido disso. Se falasse, olha, ela não tem uma didática boa, não estamos aprendendo com a matéria dela, não estamos fazendo, beleza, essa é a função do centro acadêmico. Mas agora o centro acadêmico da USP fez de forma pontual na questão ideológica de Janaína Pascoal. Então isso é um absurdo. Primeiro absurdo que a gente vê dessa situação. Segundo absurdo, qual nós nos deparamos com essa notícia da Janaína Pascoal. Ela é concursada, minha gente. Um centro acadêmico não pode pedir a demissão de um funcionário público simplesmente por questão ideológica. Se o funcionário público errou, cometeu algum crime previsto na legislação do funcionário público, alguma interferência, alguma atitude errada dentro da sua profissão ali, deve ser aberto um processo administrativo, o qual ela tem direito a ampla defesa e contraditório, e chegando a vários tipos de pena, suspensão, até o ponto da demissão dela do serviço público. Agora, não pelo espectro de uma pessoa. Então isso é um ato discriminatório do centro acadêmico, porque lembra que a gente nunca pode ter uma discriminação, nem por pensamento, ideologia política, cor, raça, credo, nenhum tipo de discriminação nesse sentido. Então é um absurdo quando a gente vê lá o Largo São Francisco, a USP, o berço da nata do direito brasileiro, ou seja, da USP saem os maiores doutrinadores, da USP sai a maioria dos professores, das maiorias dos juristas, das maiorias dos juízes, saem da USP, saem do Largo São Francisco, a faculdade de direito mais tradicional do Brasil. Ter um comportamento desse, ou seja, a representação dos alunos, pessoas que estão ali, que deveriam estar imbuídas do espírito de lei, do espírito da lei, do espírito de fazer o certo, de procedimentos de justiça, fazer um preconceito com a pessoa nessa natureza, fazer uma agressão tão violenta contra a legislação dessa maneira, é um absurdo, é uma vergonha,
É assustador a gente ver pessoas que têm um esclarecimento da USP, quais alunos recebem, porque a bolsa do estudante de direito da USP, ele é remunerado para estudar, é dinheiro meu, é dinheiro seu, para eles receberem o melhor tipo de ensino possível para cometer uma atrocidade dessa, qual estão cometendo com a Janaína Pascoal e com o seu inquérito. Vou dar aqui tomar uma aguinha, gente, que tá um calor, e vou passar aqui pelos comentários, passando aqui pelo pessoal do Instagram. Dona Sônia, Fernando Moura, Luísa Mareto, boa noite. Jennifer, boa noite. Dona Sônia. Dona Sônia fez um comentário aqui. Essa vai ficar na história conhecida historicamente como era. Dos absurdos de legalidades. Esse é o que a gente vai ver. O pessoal do Twitch TV também, boa noite, minha gente, que estão entrando aí. Comentário. Boa noite. Deixa eu tomar uma água aqui, tá um calor tremendo aqui no litoral. Então, e aí diante desse segundo absurdo, aí nós vamos pro terceiro absurdo. Que aí é uma contradição com a própria esquerda, né? A esquerda não diz que é o amor, que é a turma da tolerância, e eles não podem conviver com um professor de um espectro de política contrária dele, tem que excluir, tem que tirar de lá, tem que rechaçar, tem que tirar o ganho. Olha que atitude tirânica do centro acadêmico assinado pelo seu presidente, capitaneado por eles, de pedir que o ganha-pão de uma pessoa seja retirada, porque a Janaína Pascoal, através do soldo dela, do salário dela ali na USP, ela paga o aluguel dela, as contas dela, a luz dela, ela ganha o pão dela, ela compra a comida dela. E aí, simplesmente porque ela é de um espectro contrário, de um pensamento contrário ao do centro acadêmico, que não deveria ter pensamento nenhum, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. A função da porcaria do centro acadêmico da USP é cuidar dos interesses do aluno da USP. Não é ficar cuidando para ver se professor é disso ou daquilo, se é do todo, se é pai de pets, o que ele é. Não é essa a função do centro acadêmico. Então a gente se deparar com essa intolerância da esquerda, é a esquerda mostrando a sua real cara, que ela acusa o outro lado de fascista, de genocida, de taxista, de eletricista e de outros istas, qualquer lá que eles inventam. E eles não toleram nem estar perto de pessoas de outro espectro, com outro pensamento, com outra visão, com outra linha de raciocínio. Poxa, isso é o amor? Isso é a tolerância? Ou isso é agressividade? É narrativa, tirar o pão? Eu nem posso, isso é um crime, mandar embora um funcionário meu, um colaborador ou alguém, por conta do espectro político dele, do pensamento dele. Posso sim tentar convencê-lo do contrário, tentar falar a respeito, discutir no campo das ideias, o convencê-lo e ele me convencer também, isso tudo bem, isso é válido. Agora você retirar o pão da pessoa por causa disso, que amor, né? Que belo amor que a esquerda tem, que bela característica violenta que eles têm, né? Porque aí fazem um baixo assinado, isso é democracia. Qual é o erro da Janaína Pascoal? No campo de professora, no campo dela do corpo docente da USP, qual o erro dela? Nenhum. Então ela não tem que ser demitida, ela tem que manter-se no seu cargo, e não é para isso um baixo assinado. Então, olha o berço, olha a nojeira que está o berço dessas universidades públicas, a qual é o meu, o seu dinheiro. Aí nós que não temos condição de estar lá, porque é muito concorrido, então só quem teve os melhores ensinos, os melhores berços, estão lá com o nosso dinheiro, cometendo injustiça, cometendo ilegalidades, enquanto nós aqui temos que sair, trabalhar o dia inteiro e sair à noite para ir para uma universidade, pagar por ela, pagar os livros e tentar ali vencer na vida, enquanto a gente está lá preparando o seu espectro. E aí volto para, usando essa questão da Janaína Pascoal, qual a importância de nós de direita ocuparmos nosso espaço. Veja como a esquerda está ocupando todos os espaços. Eles estão no centro acadêmico da USP, eles são professores da USP, eles estão aqui, acolá, outras universidades federais, estão em partidos, estão em todos os lugares, estão tentando nos silenciar. Por isso que eu recomendo aqui todos a vocês e faço esse pedido e reforço aqui quase todas as lives, e vocês vão ouvir eu falar muitas vezes: ocupem os seus espaços, minha gente. Vocês estão aqui nessa live me acompanhando essa hora da noite porque vocês são pessoas interessadas e vocês têm algum benefício. Participe de ONGs, participe de grupos da escola, vai lá fazer serviço voluntário na escola,
participe de conselho, você que está na faculdade, se candidate ao seu centro acadêmico, faça parte da atlética, monte grupo de jovens para divulgação da direita. Vá lá, vamos ocupar o espaço. Ano que vem tem eleição municipal. Se candidate a vereador, se candidate a prefeito, apoie um prefeito, se faça presente. Tem eleições a conselheira tutelar, vai lá e se candidate a conselheira tutelar. Nós temos que ocupar os nossos espaços, nós temos que ser visto, porque esta porcaria desse pensamento de esquerda está em todo lugar e estão usando ferramentas e mecanismos. Você que faz parte de um órgão de classe, você é corretor de imóveis, você é advogado, você é arquiteto, engenheiro, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, dessas tantas profissões que tem conselhos de classe, se candidate ao seu conselho de classe, faça parte do órgão, da diretoria, se mostre. Porque nós de direita temos que ocupar espaço, porque essa cambada está em todo lugar e eles estão usando o poder para cometer suas barbaridades típicas. Quais são essas barbaridades? Pedir simplesmente que uma senhora que não cometeu erro nenhum na sua profissão tenha seu ganha-pão perdido, porque simplesmente eles não toleram estar nem sequer perto. Eles não podem estar nem perto de uma pessoa que pensa diferente. São verdadeiros intolerantes. Então, vamos lá, vamos nos fazer presente, vamos ocupar espaço e vamos se mostrar por mundo. Porque senão todo mundo só vai ter contato com esse tipo de pensamento. Isso é um dano, isso é um problema na sociedade. E vindo nesse espectro de esquerda, de pensamentos de esquerda, de ocupar espaço, vamos entrar na discussão dessa noite, que é a taxação de permanência no município de Ubatuba. Aí a gente vai falar, pô, isso é uma besteira, né? Não, isso aqui é um exemplo que eu achei maravilhoso de como o Estado pode te lascar. Como o Estado pode te trazer um prejuízo tremendo. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos lá, gente. O calor não é brincadeira. Seca a garganta aqui. A gente fica aqui também suando. Tem que dar uma secadinha. Mas vamos lá. Então, o que é essa taxa de permanência? Você entrar com o seu veículo em Ubatuba, ficar mais do que 4 horas, permanecer mais que 4 horas, vai ser cobrado uma taxa da sua permanência lá. Ou seja, se eu passei um dia, vai ficar um dia. Se eu passei 2, vai ser cobrado 2, 3, 4 dias. E assim sucessivamente. Aí, só para vocês terem uma ideia dessa taxação. Dos valores, que segundo essa taxação, essa permanência seria para cobrir as despesas de coleta de lixo e de limpeza da sociedade e do turista. Olha que lindo. Aí eles põem uma questão dessa linda, bonita, aí o meio ambiente, salvar as girafas de Ubatuba, para fazer uma coisa dessa, porque quando você vai ler e vai ver a aplicação, você vai ver que legal. Então vamos lá, para vocês terem uma ideia da tabela. Uma moto vai pagar R$ 3,50 por dia para estar permanente lá em Ubatuba. Um carro que pode carregar até 8 pessoas, porque tem carro aí de 7 lugares, 8 lugares, vai pagar R$ 13. Caminhonete, furgão, van, utilitários em gerais vão pagar R$ 19,50 por dia. Uma van de turismo vai pagar R$ 39. Um micro-ônibus R$ 59 e o ônibus R$ 92. Então já vamos para a incoerência do poder público. Por isso que o poder público, quanto menos Estado e mais liberdade, melhor é a nossa vida. Já vamos para a incoerência. Vamos lá. Você tem um carro de 7 lugares. Vamos usar como exemplo aquela da Volkswagen. Me fugiu o nome, que ela tem 7 lugares. Tiguan. Você tem uma Tiguan, você põe 7 amigos. Você vai gerar lixo por 7 pessoas, vocês vão trazer danos ambientais de 7 pessoas, você vai pagar R$ 13. Eu tenho uma caminhonete. A minha caminhonete é cabine dupla, mas vamos dizer uma caminhonete cabine simples, que carrega 2 pessoas. Caminhonete carrega 2 pessoas. Então essa caminhonete vai gerar o lixo de 2 pessoas, vai gerar o impacto ambiental de 2 pessoas. Ele vai pagar R$ 19,50 por dia. R$19,50 por dia. Então aquele cara que tem um carro, o qual
está causando um dano ambiental de 8 pessoas, que não está causando, que a gente já vai mais para frente entrar nessa discussão, paga 13. Uma moto que carrega o mesmo tanto que a minha caminhonete, paga 3,50. Que legal, né, que o estado é. E aí quando a gente entra em furgão utilitário, você imagina aquele rapaz que estava trabalhando no aplicativo lá do Mercado Livre e pega para passar o dia fazendo suas entregas em Ubatuba, só que ele é de São Paulo, ele é de outras cidades, ele vai pagar R$19,50 porque vai passar o dia fazendo entrega. Então que legal, né, prefeito de Ubatuba? Você está aumentando o custo de entrega na sua cidade. Então o Mercado Livre vai pôr esse dinheiro, porque eles não vão aplicar, o combustível. Então, só nisso aqui vocês já veem o absurdo que é o serviço público, a porcaria que é quando o Estado se mete no assunto dos outros. Então já começa essa merda que eles nunca sabem o que eles estão fazendo, porque compara caminhonete, furgão, van, micro-ônibus, eles fazem um balaio que nem eles se entendem. Então já começa aí o absurdo. E essa fiscalização vai ser por câmeras, viu? A câmera vai ficar registrando a sua placa. Quando ela entrar e sair da cidade, ela vai fazer o cálculo e o boletão chega na tua casa. Chega na sua casa não, chega onde a placa do seu veículo estiver registrada. Então, pois bem, aí vamos lá para a questão do turismo. Você acha que o turista que chega em Ubatuba ele causa dano? Ou ele já paga pelo dano que ele causou? Porque o turista ele chega lá em Ubatuba, ele vai ter que abastecer o carro dele. Ele vai comer em algum lugar, ele vai se hospedar em algum lugar. Tudo isso gerando imposto. Já começa por aí. Então o poder público não precisa arrecadar para fazer isso, porque ele já é muito bem pago por cada situação dessa que faça. Cada movimento que você faz dentro de uma cidade, com tudo que você compra, consome ali, você já está pagando imposto. Segunda coisa, o turismo é o maior distribuidor de renda que existe. É um dos maiores, porque é renda direta, é de pessoa para pessoa. Porque quando eu vou lá, compro no barraquinha de praia, sou eu que sou MEI, aqui eu sou MEI, pego o meu dinheiro de MEI e vou comprar de outro MEI. Ou seja, é distribuição de renda. O turismo é renda direta, é de pessoa física para pessoa física. Então nós temos ali uma distribuição de pessoa física para pessoa física. Então já é maravilhoso. Se você começa por custo e esses impeditivos, você acha que a pessoa vai para Ubatuba? Então vamos lá, você sai de São Paulo. Eu não sei bem ao certo o tempo, mas acredito que seja 2h30 de São Paulo a Ubatuba. Com uma caminhonete diesel igual a minha, você vai gastar ali 200 e poucos reais para ir e voltar de diesel. Aí eu tenho que pôr na conta mais os dias que eu vou permanecer lá de R$19,50. Mais o custo de lá. Puta, será que eu vou para Ubatuba? Ou eu vou vir para Praia Grande? Ou eu vou vir para outra cidade que não tem? Ou seja, uma cidade que já não tem muitos recursos, muitas fontes de trabalho, muito local para trabalhar, a não ser o turismo, vem a porcaria do poder público e me inventa uma merda dessa. Que aí, ou seja, você vai para Uba-Chuva, que tem lá uma chuva, ou você vai para Ilhabela, que é mais ou menos a mesma geografia e do lado e não te cobra isso. Ou você vai para cidades vizinhas, São Sebastião, você vai para esses lados, porque você já paga o IPVA do teu carro, seguro obrigatório, o imposto no combustível, você paga o pedágio. Aí você escolhe uma cidade que é do lado. Ilhabela é do lado de Ubatuba. Muito melhor, você vai para Paraty. Muito melhor você ir para Paraty do que você ir ali para Ubatuba. Para que você vai para Paraty? Vamos para Ubatuba. Pô, por quê? Porque Ubatuba tá caro. Eu vou ter que pagar R$19,50 para pisar lá. Cada dia que eu estiver lá. Então, olha que absurdo essa interferência. Isso aí acaba com o turismo. Então, assim, toda vez que o Estado mete o pé, ele prejudica, ele acaba com a condição do Estado, do particular de sobreviver, porque você já sofre concorrência com outros lugares que são geograficamente mais perto, seja de acomodação, porque você vai para cidades que tem outras acomodações, várias situações que envolvem o turismo, até mesmo frequência, é o que está na moda, porque o turismo também é guiado pelos lugares que estão na moda. Aí vem o prefeito com uma lei que tem lá, me inventa uma cobrança dessa. Pô, aí você mete o pé em tudo, né? E é assim que a esquerda vai aumentando o Estado, vai inchando. Algumas pessoas que gostam de Ubatuba vão pôr na conta, vão. Só que essa conta vai passar. Em vez dessa distribuição de renda, então vamos lá. Se eu vou ficar 20 dias em Ubatuba, depende do valor, eu passo a ficar uma semana. Uma semana,
Porque não vou gastar tanto dinheiro de R$19,50 por dia lá, porque eu já vou ter que achar um lugar para parar o estacionamento para pagar meu carro. Então já vou pagar o estacionamento lá 20, 30, 40 reais por dia de estacionamento, mais R$19,50 porque eu estou pisando no solo sagrado de Ubatuba. Então veja que absurdo. Isso vai me levar para outros lugares. Ou no mínimo está me tirando o poder de compra. E quando me tira o poder de compra, me reduz a condição de estar lá e de fazer essa distribuição direta de renda. Porque se quanto mais eu tenho que pagar taxa ao governo, enriquecer o cofre do governo, menos eu passo para as pessoas. E vocês acham que essas melhorias vão direto para o público? Nossos impostos quase não são roubados, né? Os cofres públicos quase não são assaltados. E aí você aumenta, você vai deixar mais robusto o cofre público. Daqui a um cara você vai ver notícias lá. Sumiu dinheiro do fundo lá do meio ambiente de Ubatuba. Então a gente está tirando a condição do particular já concorrer com outras cidades, com outras localidades que já tem outros atrativos, por causa de uma porcaria de taxa que é completamente sem sentido. Porque você imagina, para o empreendedor, que ele tem um ônibus, que ele faz excursão lá para Ubatuba. Se ele tiver um ônibus 43 lugares, que são 43 vidas gerando, ele vai gastar R$92 por dia. Se ele tiver um ônibus double deck, que é 59 passageiros, ou seja, muito mais pessoas dentro, ele vai pagar R$92. Olha que incoerência, olha que absurdo. Então assim, veja que é só uma sanha de meter a mão no seu bolso. E isso é um comportamento de esquerda absurdo. E eu vejo gente achando bom. Ah, por que o turista vem aqui, ele causa dano, ele suja a minha cidade, eu moro aqui. Porra, eu moro em Praia Grande. Quando chega essa época, a sujeira aumenta porque aumenta a frequência. Mas o morador de uma cidade turística tem que ter na cabeça, meu amigo, pensa o dinheiro que essas pessoas trazem. Vou trazer aqui para minha realidade da minha cidade de Praia Grande. Praia Grande não tem um turismo hoteleiro, ele tem um turismo de imóveis. Então aqui tem um monte de imóveis. Então vamos supor, aqui eu não tenho ideia bem ao certo ao número de imóveis. Mas vamos dizer que tenha 3 a 4 milhões de unidades aqui de apartamentos. Porque aqui há muito prédio, muita casa, mas muito prédio. Prédios grandes. Então vamos dizer que tenham 4 milhões de unidades. Aqui nós temos 300 mil habitantes que moram na cidade. Só que 4 milhões pagam os impostos, porque por você ter uma propriedade aqui você paga. Então o imposto é pago para essa prefeitura por 4 milhões de pessoas e só gastam 300 mil em pessoas. Aí ele vem com bonitinho, o cara causa dano. Meu amigo, você imaginou aqui na Praia Grande se viessem todas as pessoas que têm casa, apartamento, elas viessem morar aqui? A prefeitura já tem um superávit maravilhoso porque ela recolhe por 4 milhões de unidade e só paga o serviço de 300 mil. E a cidade aqui é toda estruturada só para 300 mil. Tem um hospital suficiente para 300 mil, não tem para 4 milhões. As ruas aqui são para 300 mil, as avenidas são para 300 mil, não para 4 milhões. Só que quem paga são 4 milhões de unidades. Então não tem a menor necessidade disso. Turismo é dinheiro, é distribuição de renda, é imposto, é ICMS. O ICMS parte fica para o Estado, parte vem para o município. O MEI recolhe imposto direto, as empresas recolhem impostos direto para o município. Quanto mais gente tiver no turismo, melhor é. Agora os caras continuam, a esquerda é campeã de fazer isso, é o nós contra eles. Aí põe uma porcaria de uma taxação dessa, nós contra eles. O turista que é o problema. O problema da sua cidade, meu amigo, não é o turista é uma bênção. Os moradores são uma bênção. A porcaria do seu município tá uma merda porque você tem um governante de merda. Não é o turista que vem aqui, que nem aqui em Praia Grande tem essa porcaria dessa cultura também aqui. Os turistas vêm aqui e fazem bagunça, sujam a orla. Não, é a porcaria da prefeitura que é incompetente. É a porcaria da prefeitura que não faz a limpeza adequada, que não faz a sua manutenção adequada, porque aqui a maioria das pessoas pagam impostos e não estão na sua unidade usando. Quem usa aqui são 300 mil habitantes e temos milhares e milhares de unidades aqui. Então, o problema do negócio é a administração. Então, não há necessidade nenhuma de taxação. Você que apoia uma situação dessa, no mínimo você tem que pensar melhor. Porque se você insistir depois de pensar melhor, você é um imbecil. Porque você cobrar
um preço para a pessoa entrar na sua cidade, para estar na sua cidade, é um absurdo. Você evita de estar lá. Isso aqui é uma merda copiada igual lá em Fernando de Noronha. Sabe quando que eu vou pisar em Fernando de Noronha? Nunca, porque custa caro pra cacete pra estar lá. É ruim pra caramba pra chegar. Eu não vou. Eu prefiro curtir aqui. Eu vou pra Paraty, eu vou pra Balneário Camboriú, eu vou pra outros lugares, eu vou pra Florianópolis, eu curto minha própria cidade, eu vou pra Monte Verde. Porra, então, raciocinem, minha gente, não apoiem quando o Estado começa a se meter no meio de vocês. Aí querem comparar essa porcaria com pedágio. Isso aqui não tem nada a ver com pedágio. Isso aqui é uma coisa completamente diferente. O pedágio é para manutenção da rodovia. E aí também você cobre se a rodovia que você está pagando o pedágio está uma bosta. É que nem você vai lá naquela rodovia federal Fernão Dias. Você paga o imposto, paga o pedágio e é cheio de buraco aquela merda lá. Então assim, vai lá e cobra do governo federal. Cadê a porra do imposto que eu, do pedágio que eu pago aqui e que não está sendo revertido na manutenção? Que nem a gente tem aqui a Ecovias, um pedágio absurdo para uma estrada curtinha e os caras não fazem a segunda descida da serra. Nós precisamos de uma descida que vinha de Parelheiros para Itaim para desafogar. Aqui todo dia, todo feriado, toda situação trava, fica impossível de se andar. E a culpa é do turista. Não, meu amigo, o turista tá vindo trazer dinheiro, tá comprando apartamento, tá pagando aqui sem usar. Ele é uma verdadeira ajuda pra gente. Ele é o que consome, ele é o que permite o carrinho de praia consumir, o cara da padaria, o cara do mercado, o cara da esteira de praia, do chinelo, entre outros. O faturamento que a gente tem nessa época do ano aqui é absurdo. E aí o prefeito da sua cidade que não faz o serviço que deveria ser feito, que nem o porqueira lá de Ubatuba, que não faz o serviço dele bem feito, que não sabe fazer economia, que não licita direito, que não faz uma merda de uma licitação direito, inventa que não dá pra tirar, porque são 100 caminhões de lixo que sai por... Porra, que saísse 1 milhão, meu amigo. Se tá saindo lixo, é porque tá entrando gente. Se tá entrando gente, tá entrando verba, tá entrando dinheiro, tá entrando recurso. Isso aí já ficou provado. Você veja, Bolsonaro abaixou a porcaria dos impostos, a arrecadação aumentou porque abaixou o imposto, as pessoas consumiram mais. Se o imposto ficar mais barato, você vai lá. Por exemplo, eu sou atirador esportivo. Eu gosto da prática do tiro esportivo. A arma de fogo, ela recolhe 90% do valor dela em imposto. Então, eu pago 90% mais caro por causa do imposto. Ou seja, com o valor de uma arma, eu comprava 2. Se eu comprasse 2, eu gerava maior fabricação, eu gerava maior recolhimento de imposto, eu podia comprar mais. Agora, os impostos me tiram meu poder de compra. Tudo que o governo vai me tira o dinheiro, o poder de compra, ele vai arrecadar menos, eu vou comprar menos, porque eu não tenho condição, porque eu tenho que pagar o imposto não permite que eu compre. Aí fica essa guerra, esse stick push. Então isso é uma burrice tremenda, fora a deslealdade. Você vai, os municípios são tudo perto um do outro, não. Você vai para Ubatuba, para ir para Ilhabela, para ir para Paraty, para Cunha, é 1 minuto. Então vai pra Cunha, vai pra Paraty e não paga essa merda que o prefeito quer. Aí quando a cidade quebrar, você que achou, você fala, parabéns, agora a gente tem consciência ambiental. É o que a gente vê aqui na minha região. A gente tem aqui uma condição, uma baía para ter polo para marinas, para criar uma geração de emprego, porque o mundo náutico gera uma renda direta, gera vários empregos. A gente não tem porque tem a porcaria de uma ponte, a Ponte Pêncil, que não dá altura para a maioria das embarcações de maior porte. Aí os caras que estão aqui de São Paulo levam seu barco para outros municípios, para Paraty, para Angra, fazem 4, 5 horas de viagem, porque tem uma porcaria impedindo. É o patrimônio cultural. Porra, tem que abrir a cabeça, a gente tem que começar a ser inteligente, começar a raciocinar. Isso aí é concorrência. Se você tem um município que eu vou economizar R$19,50 por dia, eu vou para outro município, eu vou fazer outra coisa. Então assim, é de uma burrice isso tremenda. É de uma burrice tremenda. E aí você vê pessoas pactuando com essa burrice, concordando com isso. Porque o mesmo... Tá, gente, tem que sair dessa. Abre sua cabeça, saia da desculpa boazinha, da desculpa bonitinha, fofinha. É o meio ambiente. Isso é porra de meio ambiente, isso é o Estado te limitando. É o nós contra eles.
Já vai muito dinheiro. Ubatuba tem uma frequência maravilhosa para recolher. Os turistas que vão lá é turismo de hotelaria. Tem consumo, você tá na praia, tem consumo de cerveja, mercado, salgadinho, refrigerante, churros. Pô, as pessoas consomem tudo na praia. Eu tô aqui, eu moro no litoral. Eu abro a minha janela, eu vejo as pessoas consumindo de tudo. E onde elas compraram? No mercado, de algum lugar aqui. Então esse dinheiro vem pro município de forma maravilhosa. Aí vem um imbecil e toma uma atitude dessa. E aí tem gente batendo palma, tem gente achando certo por causa que é o meio ambiente. Ai, é bacana. Não, gente, sai dessa do fofinho e analisa as consequências disso. Pra que isso? Puxa, a gente já paga imposto, IPTU, IPVA, um monte de I, pô. Olha em mês de janeiro o peso que foi. Você acha que precisam pagar mais uma porra de uma taxa? Não precisa. Tá ótimo. É só o cara ser eficiente na administração. Contra-ataque. Agora ele quer ter um amiguinho dele, né? Ele quer pegar esse fundo pra pôr pro secretário dele. Pra alguém ali do chuncho dele. Pra isso. É só pra isso que a gente vê esse absurdo. Então, minha gente, reflitam quando vir taxas, quando vir taxação, quando a gente vê essas questões, porque isso limita, isso tira o dinheiro da distribuição de renda direta. Nós vimos lá com o auxílio emergencial o que é uma distribuição direta de renda. Foi injetado dinheiro lá na ponta e esse dinheiro foi para os pequenos comércios, foi para os pequenos empreendimentos. A gente vê essa distribuição de renda direta. Tudo que vai para o governo vai para um limbo que você não tem ideia. E nós temos que pôr bem na cabeça, sempre não para taxa Estado pequeno, porque o ladrão ele vai aonde o dinheiro estiver. Então se a gente fizer um caixa gordo, poupudo, bem lá, bem fofuchão mesmo, um butim grandão de dinheiro lá na prefeitura, o corrupto vai dar um jeito de se eleger e de chegar até lá, ou ele vai virar secretário, ele vai virar alguma coisa. Por isso que não pode ter taxa, porque se não tiver taxa é menos dinheiro na mão do governo. Menos dinheiro na mão do governo é menos atrativo para o corrupto. É menos atrativo para estar lá. Ah, você está tirando da onde essa teoria? É só analisar a teoria de segurança dos bancos. Há quanto tempo você não ouve assalto a banco? Quem lembra aí dos anos 2000, final dos anos 90 para os anos 2000, era rouba banco 3, 4, 5, 6 por dia. A Polícia Civil aqui de São Paulo criou delegacias especializadas a rouba-banco. Hoje a gente não vê rouba-banco. Hoje o que a gente vê é rouba-banco na cidade do interior ou nas transportadoras. Porque qual que é o detalhe? Por que não tem mais rouba-banco nas capitais? Porque você vai em qualquer banco aí, ele tem um limite. Tenta sacar 10 mil reais, ver se você consegue. Não tem, porque eles não deixam nota. Na cidade de interior já acontece um problema logístico. Como só tem um banco, 2... e todos os pagamentos da cidade é feito lá, eles têm que ter uma quantia alta de dinheiro. Aí quantia alta de dinheiro vale a pena para o novo cangaço agir. Aí eles alugam um colete, compram as armas dele, compram os carros, juntam um bando, porque aí dá para dividir o dinheiro. Agora, por que você não vê tanto roubo ao banco nas capitais? Porque não tem dinheiro lá, o banco ele trabalha com a taxa mínima. É retirado o dinheiro toda hora de lá de dentro, não fica dinheiro, volume de dinheiro espécie. Não tem volume, para que eu vou entrar lá? Aí eu vou ter que comprar arma cara, vou ter que juntar um bando caro para trocar tiro com risco de morrer para sair com quanto lá de dentro? Entenderam? Então assim, o ladrão é a mesma coisa. Você não pode deixar dinheiro disponível na mão para o ladrão acessar, porque ele vai dar um jeito de acessar. Então quanto mais taxa, mais impostos tiver, mais oportunidade do cara chegar lá. Mais chance dele se agorlar lá. Mais chance dele prestar um concurso ou fazer o diabo que for para chegar lá. Porque é assim que vagabundo age, ele vai atrás de dinheiro. Então, quanto menos dinheiro, melhor. Então, isso aqui que está acontecendo em Ubatuba é uma bosta. É uma bosta, e eu já estou falando disso aqui porque eu sei que vão ter municípios que vão copiar essa bosta. E aumentar dinheiro em caixa, tirar dinheiro do bolso do cidadão e lascar o cidadão. Então, por isso que é muito importante você que tem um espectro de direita, se candidatar a vereador, se candidatar a prefeito na sua cidade e fiscalizar. Porque não adianta a gente ficar brigando pelo governo federal. As maiores influências são nos governos municipais. E o governo municipal é o que vai dar base para se eleger lá. Então, é de suma importância. É por causa de uma coisa igual dessa de Ubatuba, que influencia no seu dia a dia diretamente. É importante a gente ocupar nossos espaços, nós estarmos na política municipal, estarmos em todos os lugares. Tá certo, minha gente? Por hoje é só. Quero agradecer a todos por estarem aqui, por esse carinho,
por essa audiência maravilhosa que eu tive hoje. Você que está entrando agora novo no canal, seja muito bem-vindo. Nos siga, estamos em todas as plataformas. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade de estar aqui falando, a condição de estar aqui falando com vocês. Quero agradecer novamente a vocês, porque esse canal só é possível com a presença de vocês, com todos aqui. Muito obrigado pelo comentário. Que vocês tenham um final de noite abençoado, um bom descanso, um bom dia de trabalho amanhã, um dia produtivo. E vamos se lembrar, minha gente, retroceder não é uma opção. A guerra só é começando. Desistir jamais. Nem para pegar. A batalha é longa, dura e árdua. Então, para vocês, o meu maior sincero boa noite, bom descanso e um bom dia de trabalho. E amanhã nós estaremos aqui para nossa live. Acompanhe os quadros Entendendo a Notícia, Giro de Notícia, Pitadas de Direita, todos que acontecem em nossa rede social. Então, sejam todos muito bem-vindos e uma boa noite. E tchau, até mais.